E aí, família do agro que não para nunca, sejam muito bem-vindos ao Raiz e Resultado, o canal que mergulha fundo no agronegócio, insumos estratégicos e logística que faz o Brasil girar. Hoje vamos desbravar um tema que pode salvar sua operação de dor de cabeça: os desafios trabalhistas no campo em 2026. Imaginem, escassez de mão de obra e modernização tecnológica, tudo isso impactando o seu dia a dia. Para discutir isso com maestria, trago a futura doutora Raquel, bacharel em Direito, administradora e empresária. E como comentarista, Fernanda Condessa, economista com especialização em logística, trazendo um olhar de eficiência operacional e gestão inteligente no agro. Sejam muito bem-vindas. Para começar, Raquel, qual o seu conhecimento no agronegócio? Boa tarde, Kelly e Rosana. Boa tarde, Fernanda. Que prazer estar aqui com vocês, viu? Muita honra, de fato, estar de frente aí para duas profissionais do meio e me senti muito lisonjeada com o convite aí para participar desse bate-papo nosso aqui, bem levinho, para a gente tentar conduzir aí uma orientação para o campo, né? Eu venho já com 20 anos em atendimento ao público, né? Já trabalho já com esse cliente do agro, porque eu estou em Uberaba já faz quase 30 anos. Que é a cidade, inclusive a cidade do agro, né? Que a gente tem um campo muito vasto. E aí, parte dos meus clientes, eu venho também do setor da hotelaria e venho também do setor de logística, que eu sou apaixonada com o setor. E foram quase 4 anos trabalhando diretamente com o cliente do agro. E aí, isso trouxe também uma experiência in loco. Então, já vem aí desde isso, a experiência foi em 2020, foi durante a pandemia, que foi no auge ali, o que fazer? E aí, foi daí que veio a minha experiência, sentindo ali a dureza do cuidador, daquele que ama a terra, e aí a gente via toda a aflição desse empresário, desse agricultor, do pequeno e do grande negócio, né? Que ele falava a gente falava numa linguagem tanto para o cliente que tinha uma chácara, um sítio, uma fazenda. Então vem desse setor. O setor da Fernanda é um setor que muito me atrai também, né, Fernanda, que é a logística. Então a gente conheceu de perto durante a pandemia o que foi essa agonia e como que foi essa virada também de chave e o tempo que a gente está vivenciando hoje. Kelly, prazer estar com vocês. Kelly, e que prazer estar com vocês. E eu quero, né, eu trago um olhar estratégico no agro, né? Equipes humanas, ela não é luxo, ela é a sobrevivência de uma fazenda, de um negócio. Então, vamos mostrar aqui, né, como as leis trabalhistas, elas se integram a planos que cortam custos e elevam a eficiência. Como exemplo, nós vamos dar várias fazendas, vários negócios que viram o jogo. Sensacional. E é bem isso mesmo, né? E a gente vai perceber pelo jeito aí na conversa de que realmente o produtor que foi inteligente, realmente ele vai absorver o máximo das dicas do dia de hoje. Bom, então vamos direto ao ponto que o produtor sente na pele. Como a escassez de mão de obra qualificada no agro afeta as relações trabalhistas em 2026, especialmente em tecnologia e logística de insumo. Raquel, solta o verbo. Kelly, essa escassez é uma verdadeira bomba relógio, né? A falta de mão de obra qualificada no agro é estrutural e aí ela tende a se intensificar com a digitalização do setor, né? Então, os principais problemas têm sido a falta de técnicos em agricultura digital. A gente está falando da IA, que chega com tudo, por causa dos sensores. A gente tem a falta de operadores certificados para máquinas, drones e transporte de insumos perigosos. A gente está falando de consequências da alta rotatividade.
o excesso de horas extras, a fadiga, os acidentes e aumento do passivo trabalhista. Então, assim, a gente vem falando isso já faz um tempo, mas hoje é muito real. Isso tem acontecido na área também, em todas as áreas. A IA hoje é fato, e a gente está falando de tecnologias que vão avançando muito rapidamente. E aí nós vamos falando de soluções também, né? Que a gente fala que as soluções vêm como o incentivo contratual, a capacitação, as parcerias, por exemplo, com o Senar, que é a escola técnica, né, que qualifica e trabalha junto com esse agricultor. E aí, na verdade, o objetivo é reter talentos, reduzir acidentes e prevenções aí, as ações trabalhistas, é o que a gente mais tem tido, né, Kelly? E a gente vem falando também da NR1, que é a segurança no trabalho rural. Então, assim, quando você vai olhar, são prevenções. No final, está na raiz do negócio. Então, tipo assim, mas eu já estou trabalhando há 30 anos fazendo isso. Gente, é aqui, ó. O que a gente está falando aqui agora e está acontecendo, é muito real. E isso, a gente fala, por exemplo, eu dou um exemplo muito, muito rápido sobre isso, que é dentro da área do direito. Tudo era muito manual. Os arquivos eram em caixas. Hoje não, você olha dentro, a maior parte teve que digitalizar, e está tudo ali no alcance. Então, o que acontece? Tem plataformas para isso, tem que capacitar esse profissional para isso. Não adianta, porque a rotatividade vai continuar acontecendo. Por quê? Ele não qualifica, o prejuízo vem, vai cair na conta. Nossa. É isso. É perfeito, Raquel, porque a escassez de mão de obra qualificada, ela não precisa ser uma crise, né? O negócio, ele pode ser até uma oportunidade. É uma estratégia simples e prática que uma fazenda consegue gerir, né? Que vai ser reduzir custos de contratação, melhorar a operação de entrega de insumos, aumentar o lucro, que é o ROI, né? E cumprindo as leis trabalhistas. Isso eu vejo como uma oportunidade de você garantir o seu negócio, né? Escalando. E isso transforma um problema, que é a falta de gente, em vantagem competitiva. Exato. Então, quando você usa a tecnologia a seu favor, mas é o que fala assim, nossa, mas eu vou investir X em tal equipamento, X em treinamento, gente, é custo-benefício. Fez o investimento, isso chama investimento, não é prejuízo, isso não é despesa. Isso é custo-benefício. Isso é a longo prazo. Quanto tempo que isso vai durar? O seu profissional, você reteve ele lá, ele tem conhecimento de base. Eu falo assim, gente, discute tudo. É qualidade de vida, porque esse profissional, ele precisa. Eu falo assim, gente, tudo que você discute numa escala de trabalho, que tem uma jornada flexível, porque o problema todo que a gente fala do agronegócio também é a flexibilidade da jornada de trabalho, escalas exaustivas, ele trabalha na chuva, no sol, ele pega estrada. Então, a gente está falando assim, mas o profissional do drone, ele pode agir lá da casa dele. Ele pode agir lá da estrada, ele pode estar dentro da fazenda. Gente, ele está refém da fazenda. Ele precisa de uma folga, ele precisa, igual uma pessoa normal, eu falo assim, todo profissional que esteja, inclusive no agro, trabalha fora das cidades, que eles, tipo assim, a maior parte deles vem de outras cidades para dentro da fazenda, são contratações externas. Então, a gente está falando dessa rotatividade porque as escalas são gigantescas. O cansaço, ele tá aí. E aí, o que acontece? Hoje a gente tá numa outra... A gente tá numa atualidade, né, Kelly? Eu acho que eu e a Kelly, a gente consegue falar muito sobre isso também, Fernanda. Eu não sei se é o caso, se você concorda conosco nesse sentido também. Do teletrabalho, sabe? Eu olho ele com bons olhos. É um bom investimento, qualifica ele, chama ele e fala assim, o que está sendo... A questão que a gente vê é esse engessamento, fazendo com que ele fique preso lá. Você não vai ter um bom colaborador. Porque ele fala assim, eu não vou na minha família X dias, eu queria só ir para a praia, mas não tem alguém que fica no meu lugar, eu queria marcar uma viagem para fora do país e não consigo. E aí, tipo assim, então isso, fala assim, gente, são coisas que você conversa. Eu falei assim, tudo é uma forma, como que isso está sendo para os dois lados? Não pode ser uma via de mão única. Eu acho que se a gente consegue falar uma linguagem simples e clara, aí eu acho que vai ser um bom investimento. É aliar a tecnologia, a qualificação e o que eu posso dar para esse meu colaborador que vira meu parceiro. Eu acho que é nessa linha.
E é tão bacana, tão sensacional isso, que realmente acaba sendo custo-benefício, investimento, porque o trabalhador, quando ele sente que ele está sendo valorizado, está sendo feito investimento na capacitação dele, mesmo que de repente chegue um outro ali de olho nele, ele vai pensar, poxa vida, não, eu tenho uma parceria aqui com o meu patrão, que investiu, né? Está investindo para que eu me torne um profissional de ponta, de primeira categoria. E realmente, assim, é muito interessante. E frente a tudo isso, né, a gente observa que é impactante. Sim. E aí, o que acontece? Quais impactos da NR31 revisada, como a obrigatoriedade de capacetes no campo, trazem para produtores rurais e como evitar multas que doem no bolso? Isso aí virou até uma questão aí, é recente isso, né? Mas a gente tem que levar com uma seriedade, com uma leveza isso. A questão de EPI, gente, é regra de base. É para prevenção à vida. E eu falo assim, qual que é o problema de usar os EPIs necessários? É treinamento. Como é que eu vou entender isso se eu, como dono, não faço também um treinamento? Então, quando eu começo a enxergar o meu colaborador como a mim mesmo, eu começo a falar assim, peraí, ele está usando esse capacete, ele está usando essa bota, ele está usando essa luva, ele está usando esses óculos, é prevenção para a vida, é futuro. Eu falo de base de pessoas que hoje carregam com elas sequelas de coisas que poderiam ter sido prevenidas lá atrás. Porque não tinha essas regras, ou tinha e não era monitorada. A fiscalização dela tem que existir, é a fiscalização interna. Então, vamos supor assim, não adianta eu falar assim, não, mas eu fui lá e coloquei lá o capacete. Coloque e monitora. Porque se você não faz isso, o prejuízo vai vir e vai vir em consequências terríveis futuras. Então, problemas no trabalho, justiça do trabalho, gente, vai vir depois, indenizações. Pensa você pagando uma pensão para alguém que você poderia ter salvado uma vida. Mas o capacete virou uma piada. Vai ser uma piada, você amanhã ter um problema lá na justiça, e aí depois você vai pagar as consequências por isso. Imagina você carregar uma morte nas costas. Porque é uma máquina, alguma coisa que cai, um objeto, porque dependendo da pressão e a velocidade que ele cai, ele pode matar, ou pode sim gerar consequências, sequelas. Então, as prevenções, a NR vem para proteger tanto o colaborador quanto o empresário que está investindo. Mas eu coloquei lá o capacete e ele não colocou lá o foninho, os plugs lá para poder proteção auditiva e tudo mais. Gente, por isso a fiscalização interna. Por isso você tem que ter um bom, segundo os olhos depois de você. Coloca bons gestores que acompanhem e faça esse trabalho, porque eu como empresário, talvez, eu não vou conseguir cobrir as minhas filiais, eu não consigo cobrir as empresas, porque eu não tenho que estar lá no campo, porque enquanto o outro está correndo atrás, fazendo a operação girar, eu estou fazendo o administrativo rodar. Então, eu posso ter prevenções. Então, faça sim, qualifica a sua equipe. É um trabalho em equipe. Eu falei, não é um trabalho solo. Você precisa que o seu colaborador entenda, mas você também tem que ter o seu gestor que entenda e qualifica ele. Você se qualifica para saber o que está acontecendo na sua empresa. Por que ele tem que usar o capacete? Faz lá em campo. Eu falo assim, vai para o presencial, faz o operacional, entenda como é que funciona. E depois a gente senta e bate um papo. Fala assim, nossa, prevenir por 10 anos, prevenir por 15 anos. Isso, eu falo assim, gente, é para a vida, é prevenção à vida. Então, você vai evitar aí pensões vitalícias, bloqueios judiciais, imagina. A gente sabe de empresas que não fornecem nenhuma bota. Isso é real, é muito real. Então, tipo assim, ou então quando ele dá uma a cada, 6, 7 meses, mas o colaborador tá lá no sol, na chuva. Imagina o que aconteceu com esse material. Imagina se cai uma peça em cima do pé desse colaborador. Pois é. É o trabalho até de conscientização dentro da empresa. Né? É conscientização. As trocas ali, né, Fernanda, Kelly, as trocas de equipamentos dos EPIs, elas têm que acontecer. Então não adianta só eu comprar... Oi, perdão. Periodicamente, né? Periodicamente, sim. Então, vamos supor assim, faça com que isso seja uma rotina na sua empresa. Sendo uma rotina, as prevenções, elas vão acontecendo, gente, é gradativo. Não é uma coisa que, tipo assim, eu assisti hoje a Kelly,
fazendo um bate-papo com as meninas, e aí, a partir de hoje, eu vou fazer um estrondo aqui na minha empresa. Não, leva um profissional, leva um técnico, ele vai estudar a sua equipe, vai estudar o que precisa, e isso vai acontecer de forma gradativa. Isso é conscientização. E é tão interessante que volta mais uma vez aquela pauta, né, do conhecimento. Quando se tem o conhecimento e se busca realmente trabalhar ali de uma forma redonda, né, gera qualidade no trabalho, gera segurança tanto por parte do produtor, do empregador, quanto por lado também do colaborador, que vai se sentir ali respaldado, né? Então, tudo que ele precisa, ele está sendo assistido ali para poder desempenhar com maestria o trabalho dele. Seria o autocuidado, né? E, consequentemente, vai voltar em rentabilidade, produtividade, segurança jurídica aí. É sensacional, muito rico essas... Resumindo, né? A NR31, ela tem um impacto positivo na operação e no negócio. Exatamente. Porque quando a segurança, ela vira rotina, que são os EPIs corretos, treinamento que a empresa faz, as fiscalizações diárias, né? O número de afastamento por acidente, ele cai drasticamente. Então, quando você tem menos acidente, mais dias de trabalho, a sua produtividade sobe, né? E quais são os benefícios financeiros e de imagem? Bom, se você tem mais produtividade, a sua receita e a sua margem, elas melhoram. Você tem menos acidentes, você tem a melhora até na reputação com os bancos, porque hoje os bancos, eles estão de olho na questão de cuidados com os funcionários, né? Isso facilita o seu crédito, e investidores também estão de olhos. Então, segurança não é custo, ela é multiplicador de lucro e atratividade para capital. Nossa, e é muito interessante essas considerações aí, Fernanda, porque realmente acaba sendo um atrativo, né? Há hoje, por exemplo, consumidores que com essa consciência, por exemplo, ou empresas que vão contratar ou comprar algum produto ali do produtor, ele vai primeiramente, ele, como diz o ditado, ver a capivara ali de como é que funciona todo o processo. E o fato dele perceber que o produtor, o fazendeiro ou o empresário, ele tem esse cuidado com o trabalhador, né, respeitando tudo aquilo que se pede, inevitavelmente fala, poxa vida, vale a pena eu estar fazendo meu investimento aqui, que é de segurança, né? Então, e aí eu pergunto, em momentos de safra ruim ou queda de preço, como o produtor pode demitir sem gerar passivo, Raquel? Na verdade, é igual, a gente segue a mesma linha da NR, né? São prevenções. Ele tem caixa? Ele vai querer falar assim, primeiro eu falo assim, gente, que um dos erros mais terríveis dentro da empresa é falar que eu vou fazer cortes. Sem ser estratégico. Seja estratégico. Porque não adianta. E é também outra coisa, tá indo para a safra, contratou qual foi a experiência do ano anterior para poder fazer contratação futura? Por que eu estou contratando? Por que eu tenho que demitir o contratado? E aí o que a gente tem visto? A terceirização desse trabalho na safra. Terceiriza. E aí, o que acontece? Mas trabalha de forma legal. E aí, quando eu faço isso, fazendo ele de forma legal, eu vejo a reserva, e aí, porque quando eu estou contratando somente para a safra, eu estou trazendo para mim o quê? Eu trago um colaborador qualificado, que eu vou ter o tempo específico para que isso aconteça. Eu já trago ele, as prevenções já vão acontecendo quando você faz isso. Ah, Raquel, mas eu tenho um colaborador meu que ele é 30 anos comigo aqui, eu tenho que fazer esse desligamento. Você tem caixa para esse desligamento? Tem respeito a questão da convenção coletiva? Tem os prazos para fazer essa demissão? Não pode sair mandando, vou só demitir, manda embora o fulano. Prejuizão, esse colaborador, ele está vinculado aos sindicatos. Imagina só como que... Aí você vai lá e fala assim, não, demite para mim. Aí você lembra, ele tem 14 anos de casa. E ele está vinculado há 2 anos lá pela questão coletiva. Pensa, pelo sindicato. Ele é representante da CIPA. Olha o problema.
Lá vai multa, porque se você realmente falar assim, a minha decisão é demitir, só demite no ar ali da emoção, no calor da emoção. Demitiu o funcionário. E aí, depois você lembra, nossa, ele tem a multa. É irreversível. Você tem que ter um planejamento muito rigoroso de cada custo que você vai ter. Você entendeu? Com esse desligamento. E aí, vamos supor, o que é a questão? Gente, são 10 dias para quitação disso. Você arrumou um problema que você talvez não tenha solução, aí vai para a dívida, vai para empréstimo, se tiver ainda a opção do empréstimo. E quando você não tem para onde recorrer? E aí que começa a vir uma bola de neve. Então, é tudo reserva de caixa, é planejamento financeiro. E essas são as prevenções. E é conversar sempre, gente. A contabilidade da empresa tem que estar toda muito certinho. O seu setor jurídico tem que estar muito alinhado com você. O seu setor, o seu departamento pessoal tem que estar alinhado. Porque não adianta você só falar assim, passei raiva com ele lá no campo, não está me entregando a safra do jeito que eu contratei ele. Manda embora. Cipa no rapaz de 2 aninhos. Pensa. Ele é o representante dos colaboradores da sua empresa. Olha a dor de cabeça. Então, assim, é conversar, conversa com os especialistas, conversa com... Seu setor jurídico é sua ferramenta dentro da sua empresa. Conversa com o setor. Pega lá, fala assim, gente, cadê a convenção coletiva? Vamos dar uma lida? Lê, gente, antes de aprovar, antes de discutir, colocar em questão. É isso, para isso que serve. Eu falo assim, o respaldo, ele vem antes. E aí, prevenção futura. Raquel, o setor jurídico é o seu, como é que fala? O seu anjo da guarda ali. Sim. Né? Você tem que estar bem alinhado com ele, para não tomar atos assim, intempestivos. Né? Tem consequências. Tem consequências. Muito. Porque uma demissão sem o planejamento, né, é multa certa, que não é pequena, mais um processo caro que você paga. Então, quando você já tem tudo planejado, o custo está controlado e a sua operação, ela é protegida. Sim. E eu falo assim, as demissões, elas podem acontecer, igual a gente fala, realmente não está dando mais, ou foi o que é uma questão também que é muito interessante? Eu gosto bastante uma outra questão que a gente gosta muito de falar, como que essas demissões, elas virão ali, né? No futuro. Você fala assim, nossa, mas o que eu posso fazer e tal? E aí a gente fala assim, gente, primeiro senta. Tudo é igual nós estamos fazendo aqui. O que a gente está fazendo? Batendo um papo. Sim. Joga na mesa da conversa, chama esse profissional. Ah, mas eu não tenho... Tem que gerar tempo. Você é o dono da sua empresa. O outro, ele trabalha por você, não é você. Sensacional. E tem a questão do impacto que causa perante os outros funcionários também, né? A gente tem que ter o maior cuidado com os outros também. Porque uma demissão dentro de um conjunto de empregados ali, dentro de um setor, abala a todos. E é muito interessante também, né? A gente percebe que, literalmente, o básico bem feito, entendeu? Buscando as devidas orientações e respaldo jurídico e voltando ao conhecimento, realmente, assim, reduz consideravelmente muita dor de cabeça. E olha, gente, uau! Isso muda o jogo. E em meio à crise econômica do agro, como gerir demissões e recuperações judiciais sem violar direitos e virar vilão? Eu falo assim, a crise aperta, né? Mas a lei também não perdoa. Não passa pano. Né? E aí, o que acontece? A gente tem olhado que o agro, em 2026, ele enfrenta uma queda ali no saldo de empregos formais. E não simplesmente em aumento de demissões, porque gera-se um conflito quando fala, mas você está em queda, e não é em queda nesse sentido. E aí o que significa? Menos contratações e mais rotatividade. O resultado são mais rescisões proporcionais e mais risco jurídico. E aí o que acontece? O que pode ser feito a gestão correta nesse sentido? Planos de desligamento voluntário. Porque, não é, igual eu estou falando, não é só ir lá e cortar a folha de pagamento.
Vamos jogar ali no fulano. Hoje vai ser departamento tal. Gente, não faça isso. Porque você vai causar um prejuízo, igual a Fernanda acabou de pontuar. E a equipe? Como a equipe fica no meio disso? A gestão, aí você pensa, o gestor tem um problema, talvez. Vamos colocar que é muito isso que a gente conhece de cadeira. O gestor tem um problema pessoal e aí ele leva lá para dentro do setor. Gente, desestrutura todo mundo. Sim. Chega nesse profissional, talvez ele realmente já queira sair, conversa com ele, chama e fala. Porque talvez, eu falo assim, como já chega nesse ponto da empresa querer desligar, ela realmente já está ali querendo romper os laços. Chega e conversa, faz a negociação sindical. A prioridade que a gente está falando aqui, para não ter um problema, faz tudo, conversa e negocia juridicamente. Faça tudo dentro da lei. A prioridade é sempre as verbas trabalhistas, que ela tem prazo. Então, o que a gente pode fazer? O agro, ele está empregando menos formalmente, e isso exige gestão jurídica ainda mais profissional. Contrate profissionais para te orientar. O que acontece? Está saindo o que a gente está falando, saindo esses colaboradores antigos e está se contratando os terceiros, que já tem PJ. E aí, o que ele faz? Mas ele não pode ser o seu funcionário, ele não cumpre horário. Ele é seu parceiro de venda. Ele é seu parceiro aqui do lado de fora na prestação de serviço. Não confundir as coisas. Porque o que o pessoal pensa, Fernanda? Tem acontecido muito. Vou mandar embora e vou contratar PJ. Achando que vai diminuir o custo. Tá achando que vai burlar a lei. Porque ele continua cobrando desse... Né? A terceirização é uma subcontratação. Você não deixa de ter a responsabilidade sobre aquelas pessoas que estão dentro do seu quadro, né? Sim. Mas o que Sim, mas o que acontece? O que a gente tem visto são orientações. O que a gente está fazendo aqui, gente, é tão sério. Porque, por exemplo, eu trabalho como CNPJ, a Kelly trabalha como CNPJ. E aí, nós duas, a empresa X nos chamou para trabalhar. Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui na mão, aqui agora. E aí a empresa me chamou a Kelly. E depois fica aqui, ó, ligando para a Kelly. Kelly, deixa eu te falar. Tem uma pessoa que precisa receber aqui, ó, 14 horas, cadê você? Começa a cobrar desse colaborador horário de entrada e de saída do telefone dela, do WhatsApp dela. E isso não pode acontecer. Isso é vínculo. Ele é igual, vai virar um CLT normal, os direitos dela. Ela não é um PJ nesse sentido. O PJ, ele é um prestador de serviço, igual eu contrato o eletricista. Ele não é meu funcionário. Então, ele não pode ficar à minha disposição. Ele é meu, ele é a via que eu tenho ali para trabalhar comigo. Ah, mas aí eu contratei então o terceiro para a safra. Ok, você fez um contrato lá com a empresa lá dele, desse colaborador. Aí ele vai cumprir os horários porque está lá dentro do contrato temporário. Mas agora, para o caso de você tá cobrando do seu parceiro PJ aí e tá fazendo com que ele te trabalhe só para você, ok, ele não fecha parceria com outro não, que você é fechada só comigo aqui. Exclusividade, pensa. É dor de cabeça futura. Então, tipo assim, é parceria. É igual você contrata um engenheiro para inspeção. Contrata ele, ele é um PJ, ótimo, porque eu não preciso ter um engenheiro talvez lá todos os dias na minha área. Eu não preciso talvez ter o agrônomo lá, por exemplo, assim, que faça, porque tem o agrônomo que tem que estar na empresa e tem aqueles que fazem a parte técnica. Fez a parte técnica, contrata ele, não tem problema. Vai ser mais barato para mim, porque a inspeção é, sei lá, uma vez na semana, uma vez ao mês, 3 vezes ao mês, ou é só durante a safra. Isso é redução de custo. Mas se ele começar a ter que te prestar contas, aí você vai ter uma dor de cabeça e vai ter que ter, aí você vai responder judicialmente, juridicamente. Porque aí ele fica vinculado a você, à sua empresa. Não é seguro, não faça isso, não siga esse caminho. E é interessante que tudo isso tem que estar respaldado até no contrato, né? De prestação de serviço, para ficar bem claro, né? Tem um vínculo ali igual a CLT. Porque se ele gerar vínculo seletista, vai responder da mesma forma, gente.
você vai achar que está só maquiando um problema. Você vai criar um problema em dobro. Vai te custar muito mais caro. Aí sim a gente vai ter um problema com a sua reserva. E aí, entendeu? Que não é só reduzir a folha. Eu falo assim, gente, não pode, na nossa linguagem informal, bancar o esperto. Porque vai cair. Exatamente. E cai. Tem denúncias para isso, tem canais para isso. E esse colaborador, amanhã, ele vai falar assim, peraí, gente, mas eu já deixei de ser seletista para poder eu ficar por minha conta, e eu assino como técnico sobre isso, eu tenho as minhas responsabilidades, e aí eu tô pagando, peraí, tá me cobrando aqui um serviço? Tá me cobrando um horário? Não, que não possa ter. É parceria. Raquel, quais os riscos trabalhistas surgem com a modernização do campo, com o uso de drones e IA na logística de insumos? Kelly, é treinamento formal. Isso tem que ter certificação. Você imagina o problema que pode ter, igual nós falamos no comecinho aqui da entrevista. Ele não qualificado, ele não certificado, imagina um acidente de trabalho. Sem registro, a justiça presume culpa. Operadores precisam de certificação e documentação. Tem que estar documentado. Não é só soltar IA lá, como diz o outro, usar a tecnologia toda que tiver e deixar esse colaborador e falar assim, olha aqui, ó, comprei um drone, deixei aqui para você usar. Prende aí pelo YouTube aí. De forma alguma. E a área de compliance, ela tem que estar em cima. Tem que estar em cima. E a auditoria tem que estar vendo isso também. Tem, sim. Gente, isso é muito real. E aí a gente está falando qualificação. Tem que ter treinamento. Não adianta você investir na melhor máquina. É igual a gente fala assim, você pode ter o melhor carro, eu não sei como é que é, onde que liga e conversa com ele. Onde que põe a chave? Ah, não, agora nem a chave, você já viu? É sensor. E nós que somos totalmente da época que é tudo assim, a máquina da tipografia. Nós somos da época da manivela? Exato. É manivela mesmo, porque eu sou da época que a água, hoje, olha para você ver como é que é interessante isso. Eu tive uma experiência agora recente, eu fui para a Itália. E aí lá, eu tinha visto até um vídeo sobre isso, cada torneira abre-se de um jeito, cada descarga é de um jeito. Sim. E aí eu tava fora do meu país, não era aquele só de apertar o botão, cada um lá era de um jeito. Eu já passei aperto por causa disso lá. Você entendeu? Não tem manual de instrução para aquilo. E aí é a mesma coisa com a IA. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente, mas ela não está conversando comigo. Adianta eu colocar ela no campo se eu não sei usar? E aí, nessa experiência, o que eu aprendi? Eu já tinha ido mais ou menos, já sabendo, porque eu já tinha visto alguma coisa, igual eu tô falando. Eu fui pelo YouTube, né? E aí, pensa se deu certo. Eu fiquei lá uns 5 minutos dando uma olhada, estudando. Falei, pronto, e agora é embaixo ou em cima? Onde que aperta isso? E aí, então, são coisas que, tipo, claro que não precisa... É só uma ideia do que acontece com a gente, com as novas tecnologias. Porque nós somos da época mesmo da manivela, que você tinha, era privada, antiga em casa. Sim. E aí, tipo assim, você ia lá na manivela mesmo, na água, e pegava água, levava e dava descarga. E a coisa foi evoluindo. É assim que funciona com o campo, ou com a minha casa, ou com a empresa. A tecnologia está aí para ajudar. Ela enxuga mesmo. Ah, mas eu quero enxugar minha mão de obra. Vai enxugar, faz certo. Qualifica. E aí você vai ter redução. Você vai investir e vai ter redução na folha. Se é isso o caminho que você quer seguir. Mas faz certinho, faz ele de forma formal, faz na legalidade da coisa. E aí o futuro, ele é para isso. E a gente está caminhando, gente, é muito rápido, ele está muito rápido. Eu falo que nós somos a geração, eu sou uma mulher de 45 anos, esse ano eu vou fazer. E aí nós somos a geração que acompanhou essa parte toda da evolução da tecnologia. E aí a informação, ela está aqui para nos ajudar. Ela vem para apoiar o pequeno, o médio e o grande agricultor. É para isso que serve. E qualifica. É isso. E é bacana. E trazendo essas observações, essas considerações aí que você fez, Raquel, a gente percebe que vai muito também da questão da disposição para capacitar e atender, né? Porque a tecnologia, ela vem para poder agregar, facilitar a nossa vida de certa forma. Então, se a gente tiver a disposição, né, e buscar essa capacitação, gente, e as orientações necessárias, gente, inevitavelmente o resultado vai ser sucesso. Sim, é isso.
Eu não entendo como que um gestor não tem um planejamento correto, porque sai mais barato você andar dentro de uma legislação, dentro de uma né, do que é certo, agir Sim. certo, do que você fazer uma coisa assim, né, pelos cocos. O barato sai caro, né? Sim. Exatamente, sai muito mais caro. Ele vai... Porque sem treinamento, sem certificação, seguro registrado, né? Um acidente, ele vira um processo caro, que você pode gastar aí uns 200 mil, né? Só porque não cumpriu algumas cláusulas contratuais. Tirando o risco, Fernanda, que a gente está falando, o risco de isso se a indenização não custar uma vida. Nos piores dos casos, essa fatalidade. Nos piores dos cenários. Por quê? O que a gente está falando? De uma tecnologia, uma máquina que anda sozinha praticamente, que ela conversa sozinha, que é só sob comandos ali, e aí, de repente, ele não sabe operar essa máquina. E essa máquina pode matá-lo. E tá na mão deles, né? Tá na mão dele. E volta para o empresário. E vai cair na conta dele. A vida e a morte vai cair na conta dele. É muito pesado e é real. Os acidentes de trabalho que a gente tem acompanhado, gente, é muito real. Não adianta colocar na conta falar assim, mas tinha um fiscal à frente lá observando. Capacita esse fiscal, capacita esse gerente, capacita esse segurança do trabalho. Porque talvez ele tá lá tipo, ele entrou com as NRs dele, tudo certinho, tudo organizadinho, mas ele vai ficar investindo do bolso dele para ele trabalhar na sua empresa? Não. Faz sentido nenhum. Esse motorista que opera a sua máquina, ele tem... Quais as qualificações você está fazendo, investindo? Está atualizando a carteira dele? Atualizou a máquina, mas não atualizou o conhecimento desse motorista. Só falou para ele, sobe ali, liga aqui, aperta ali, faz isso, porque a máquina anda sozinha. Sim. Sem qualificação. Quando o dono, ele começa a investir no funcionário, esse funcionário, ele fica motivado. Ele fica. Porque ele se sente valorizado ali dentro da empresa. Sim. A questão da motivação, ela é tão real isso. E aí, assim, gente, não é só tapinha nas costas, não. Não. Motiva também. O faz-me rir, né? Treinamento, faz-me rir ali, o reconhecimento ali, né? E nota atrás de nota ali, isso faz com que o brilho daquele colaborador, daquele funcionário, realmente fala, não, ele acorde com gosto, ele vai oferecer o melhor dele. E uma vez ele oferecendo o melhor dele, é o quê? Rentabilidade, produtividade. Sim. Né? Todo mundo ali, como diz o ditado, calçado e assegurado ali pela lei, né? O empregador ali, o produtor ali respaldado, o colaborador, funcionário ali também respaldado. E todo mundo ganhando com tudo isso, né? Ganha todo mundo. Eu falo assim, porque uma boa produção, uma boa safra, o que ele vai trazer? Ele vai trazer lucro. Trazendo lucro, é bom só para um? Não pode. Se esse colaborador percebe que só o patrão tá ganhando, gente, esquece. Exatamente. Aí ele vai ficar irritado. Você entendeu? Ele vai burlar o negócio. Por mais que eu ame o que eu faço. Ele vai falar assim, peraí, mas eu tô investindo em mim. Eu tô sacando todo o conhecimento que eu tenho. Investir X tempo. Talvez a maior parte, gente, chega com uma bagagem bacana. A gente está falando da empresa qualificar, mas tem alguns que já chegam com um currículo gigantesco. O LinkedIn tá cheio disso. Mas ele vai lá, dá um tapinha nas costas do cara e fala assim. Aí vai lá e faz aquelas reuniões bombásticas. E fala assim, olha, o nosso gráfico esse ano deu X de milhões de rentabilidade. Entregamos X de safra. Kelly, vamos falar um número bom aí de... Quando é uma boa colheita, fala para mim um número bom aí. Olha, Rachel, vamos levar em consideração. Vamos assim, colocar um número estratosférico aí, entendeu? 1 trilhão aí, vamos jogar números estratosféricos, de certa forma. Você já pensou? E só o dono ganha, né? E não é compartilhar, não tem uma partilha ali dos empregados. Eles vão desmotivar. Sim, e aí o que ele faz? Ele vai lá e coloca isso para a TV,
ele coloca isso pro LinkedIn, mas na reunião fechada na sala, ele fala, gente, olha, deu negativo aqui, a gente não tá legal, não tem prêmio. O cara trabalhou o ano inteiro por causa do prêmio. Sim. E ele vai lá e só fala assim, olha, porque vocês não bateram isso, não bateram... Ah, mas são metas... Gente, não prometo que você não vai cumprir. Não faça isso com o colaborador, jamais. Não seja desonesto com quem te ajuda a colocar o pão também na sua casa. Exatamente. E é tão interessante essa consideração que me lembrou até uma reportagem que teve nos Estados Unidos. Eu não lembro bem especificamente a quantidade que foi, mas era um colaborador, né, que foi destaque, contribuiu para os ganhos daquela empresa e no final das contas ele ganhou o número X de cachorro quente ou de salsinha e de salsicha em agradecimento, né? É muito isso. É da cara da pessoa. Pois é, aí o cara fala, poxa, aqui eu já percebi que eu não sou valorizado. Então, o primeiro que aparece para poder oferecer para ele ali, como diz no popular, R$1 a mais, inevitavelmente ele vai declinar para aquele outro local onde ele sentiu nem que seja minimamente mais valorizado, né? Sim. Gente, qualquer R$500 depois, ele fala assim, aí o pessoal fala, mas trocou o emprego tal por causa de R$500, tô dando um exemplo aqui. Não é por causa dos 500, é a desvalorização lá atrás, o cara senta na cadeira e fala, quer saber, cara, trabalhei o ano inteiro. Eu trabalhei o ano todo para ele. E para mim, e para minha família, eu abri mão de estar na minha casa, de estar no meu lazer, porque igual a gente fala, a maior parte, gente, de nós, eu falo, a maior parte de nós não sai de casa só para falar assim, ah, mas eu tenho obrigação de... Não, a maior parte, eu falo por mim, sair da minha casa a trabalho não é trabalho, é prazer em fazer, em servir, e é verdade. Exato. Eu não levantei da... Fácil, né? E fazer muito bem feito. Exato. Imagina só, a pessoa vai lá e pega horas de trânsito, ele vai lá e pega isso, estradas péssimas, vamos lá e vamos conversar o nosso brasileiro. As estradas estão terríveis, cheias de buraco, com chuva. Não pode chover que desencapa tudo o asfalto. Sim. E se você tiver sorte, se não for terra. Porque talvez para chegar na fazenda, horas. E aí ele chega lá nessa fazenda, destrói todo o carro dele, porque, e vou conversar também, ele coloca o carro dele, gente, eu não ganhei nem a manutenção do carro dele. O que vocês acham dessa conversa? Risco de vida, né, na estrada. Exato. Entendeu? Ele tá cansado, eu falo assim, e aí ele chega no final da meta dele e fala assim, gente, mas eu trabalhei, entreguei tudo. O que aconteceu nessa conversa? Exato. Ele vai querer ir para uma outra empresa. Ele vai, né? tenho certeza que ele vai. Mas antes ele vai tentar uma demissão. Vai. Nossa. E vai te custar caro. E vai tentar que você demita ele. Gente, e mais um caso que eu me recordei, né? Esse é um caso real mesmo, né? Tem um transportador que ele tem motoristas que trabalham para ele. E pelo que ele carrega e pelo que ele presta serviço, ele ganhou uma bonificação da empresa que ele atende de quase R$40 mil. Você já pensou? Ele ficou tão satisfeito com essa bonificação que ele pegou parte dessa bonificação e distribuiu para os motoristas dele. Aí eu pergunto, que interesse que esse motorista vai ter para poder ir para uma outra empresa, sendo que o patrão dele ali reconheceu ele? Nenhum. E olha só, gente, nós estamos aqui com algumas perguntas rápidas de espectadores, olha só. Pausa para o público que enviou perguntas. Então, vamos às perguntas bombásticas. Antônio, olha só, Antônio Firmino de Goiânia. Como evitar processos por falhas na gestão de EPIs em operações de insumos estratégicos como fertilizantes? Para você, Raquel. É segurança. É treinamento. Como que eu vou saber se eu estou manipulando um fertilizante ou insumos perigosos se eu não sei e não tem nada identificando? Olha só, coisa básica. Os EPIs, gente, é igual nós falamos, troca periódica. Acompanha de fato a sua empresa. Acompanha de pertinho. E aí, vamos supor, o que o seu... nós falamos agora de transportadores aí, né? Sim. Eu soltei meu motorista para ir lá na empresa X
para descarregar lá na fazenda do fulano, que é o meu cliente. E aí, de repente, só recebo uma ligação. A carreta aqui, aconteceu X coisa, sei lá, machucou aqui o motorista, estava dentro da fazenda, mas foi orientado como ele chegava lá. Porque você está recebendo uma multa aqui, porque o seu motorista não respeitou as regras dentro do pátio. Como assim que ele não respeitou? Mandei meu caminhão carregar aí e não respeitou, chega no agricultor, depois a conta. Porque o transportador vai repassar. Mas por que estou levando? O senhor não vai retirar mais as experiências que a gente tem, né, Kelly? O senhor não retira mais aqui na empresa, porque o seu colaborador, ele estava cansado, estressado, xingando, pulando para cima, porque ia demorar uma semana na fila. É real, gente, isso. Não treinou ele, deixou ele sem comida, sem água, deixou ele sem uma hospedagem. É desumano, né? Você Todos abandona ali o seu motorista. Exato. E aí o que acontece? Ele fala assim, não, mas eu tenho caminhão próprio. Bonito. Tem caminhão próprio, carreta própria, ótimo. Não, mas eu terceirizei. É a mesma. Gente, a regra vale para todos. Como que eu estou cuidando dessa pessoa que está trazendo o produto para a minha empresa? Só mudou a cor da bicicleta, né? Transportando o produto que saiu da minha fazenda. Como que eu estou cuidando dele? A gente está falando de EPI e está falando sobre a questão dos insumos. Como que ele está manipulando esse produto que ele estava subindo lá em cima da carreta para amarrar aquela lona? Ele está usando algum EPI ali para ele não cair de lá de cima? Kelly, a gente já trabalhou no distrito e conhece. Perfeito. Capacete, né? Tudo. Agora o capacete volta para a história. Sensacional. Olha só, a Maria Oliveira de Mato Grosso pergunta: quais medidas para evitar processos por falhas em EPI com insumos? Praticamente acabou de responder agora também, né? Com toda essa orientação aí da Raquel. Olha só, o João Pedro de São Paulo. Impacto do Plano Safra 2025-2026 na agricultura familiar versus agronegócio em relações trabalhistas. Esse é o João Pedro perguntando, o Raquel. Kelly, vou voltar a pergunta para você. Okay, você vem desse fechamento agora de safra. Olha, vamos lá. O ano passado, eu tive bons olhos como consumidor para o agronegócio e também a agricultura familiar. Por mais que a gente fale que as matérias falam A, falam B, gente, quem dita a regra da minha fazenda sou eu. A regra da minha chácara, do meu sítio, do meu pequeno negócio sou eu. Eu não posso ficar à mercê de um cenário, falar, não, mas o cenário político impacta, mas é eu que tenho que pôr a cara lá, o que eu estou entregando? O meu cliente de porta a porta, ele está ali todo dia. Eu estou dando assistência para esse cliente, não posso pôr culpa só na economia. Eu não posso colocar a culpa só na política. Como que virou esse ano para você? Como que você vem com fechamento? É igual eu falo assim, gente, é um problema meu problema. Eu estou gerindo isso bem. Nossa, mas eu dependo de pagar um empréstimo. Está fazendo o quê com o consumidor final? Você bate lá na porta dele e pergunta por que ele não optou por você esse ano? Que produto que você está entregando para ele? Então, quando eu falo da virada de safra, é o que eu entreguei. Prazo, gente, fala sério, né, Kelly? É de chorar. Então, posso ter um impacto. Mas a política falou X. Não tem lado para isso. Não existe lado para isso. Vai impactar, porque a gente sabe que é uma questão global e tudo mais, e também não podemos ser totalmente isentos a isso, né? Mas eu não posso colocar isso na conta lá da minha empresa. Porque antes da política, eu tenho que fazer a minha própria política. Que gestão eu estou fazendo dentro? Eu falo assim, tudo começa em casa. Se está dando errado em casa, gente, isso é para fora da sua casa. Isso é um conto antigo dos nossos avós. Fez errado, gente, vai dar errado aqui em casa, vai dar errado na rua. Então, tipo assim, eu não posso colocar na conta só, mas a prefeitura não fez tal coisa. Claro que dependemos sim. O governo não fez, dependemos sim. A presidência não fez, dependemos um do outro. O transporte, porque o navio, que não sei mais que faz prevenção.
Como é que está a sua agenda, seu calendário de entrega? Eu falo que um dos maiores problemas na logística, que eu falo isso que a gente já enfrentou, é chuva. Não pode chover, que aí o povo parece que entra em colapso. Parece que surta. Por que você não tem lá um lugar coberto para cobrir seu produto? Pelo amor de Deus, não fala, entendeu? Então, tipo assim, não entregou, por que não está adiantado isso? Como é que tá? Já sabe que a safra, gente, tem prazo, ela tem começo, meio e fim. O que deu errado ali? Nossa, mas é porque eu errei nisso. Gente, é logística. Cadê seu colaborador, o seu gestor de logística, para que isso funcione? Então, a safra, para mim, eu vejo ela nesse formato, ele é contrapartida do que eu estou entregando. Quanto ele, não adianta eu falar para você, porque agora a gente está no outro governo, porque não vai dar para a gente entrar na discussão política aqui. Não cabe essa discussão para o nosso negócio. Porque quando fala assim, nossa, Raquel, mas você está falando aí falácia. Eu falo porque quando nós tivemos um problema, na época da pandemia, que foi a questão de fechar 95% dos hotéis no mundo, de repente nós estávamos hospedando o pessoal que estava com Covid que não podia voltar para casa. Exatamente, uma oportunidade. Enxerga a oportunidade. Não posso plantar batata, planto cenoura, planto cebola, e o que eu estou entregando é fertilizante. Não importa o que você está entregando, o que é a oportunidade desse momento. Mas nesse momento a gente... Eu gosto muito desse ambiente de crise, porque a crise faz a gente pensar em outras alternativas. Ele te obriga. A crise é uma oportunidade de crescimento. Sim. Então, eu vejo isso, Kelly, desculpa, como que é o nome da pessoa que mandou a pergunta? O João fez a pergunta sobre agricultura familiar versus agronegócio, sobre o plano safra, né? Sim. 2025-2026, na agricultura familiar versus agronegócio em relações trabalhistas. Mas é muito interessante mesmo, é igual o que a Fernanda trouxe, os esclarecimentos aí que você fez também, tem igual antigamente aquele ditado, né, aquela propaganda que falava o seguinte, se cresce com crise se cresce, né? Então, realmente, é a questão de aproveitar a oportunidade do momento. Olha só, mas uma outra pergunta aqui, da Carla Santos, da Bahia. Eita. Orientação para compliance trabalhista em logística rural, considerando jornadas longas e transporte de insumos. Eu acredito também que você acabou, nas perguntas anteriores aí, você acabou também dando essa explanação aí de uma forma maravilhosa e bem esclarecedora. O Pedro Almeida, do Rio Grande do Sul, ele pergunta, como alta inadimplência no agro em 2026 afeta negociações coletivas e acordos sindicais? Eu falo assim que, por isso a gente tem que ter boas equipes trabalhando com a gente. Se você faz uma prevenção junto com o seu setor, seu departamento pessoal, junto ao sindicato, o sindicato ele não pode ser só patronal. Ele não pode ser só o cara que te aprova na hora que você precisa de baixar o salário futuro, o percentual do seu colaborador lá, da sua equipe. Ele trabalha junto com você. Quando a ideia é que não exista, não pode existir inadimplência nesse departamento. É multa. É multa. Indenizações vão vir. É igual nós falamos, a lei ela não vai te perdoar se você atrasar. Então você tem que ter um bom escritório. Não tenho um escritório, eu não tenho uma equipe de contábil interna. Contrate um bom escritório contábil para acompanhar você. Faça os acompanhamentos, faz os balancetes, faz tudo certinho. Faz dentro do que tem que ser feito da legalidade. Porque isso não adianta falar, mas eu fiquei inadimplente, estou devendo a folha do fulano. Não vai te perdoar. Vai parar lá na justiça e vai custar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você ter tentado fazer uma boa gestão. Sensacional. É caixa. Tudo funciona numa reserva de caixa. Não tem caixa, não contrata. Faz você. Não adianta você falar assim, minha folha de pagamento tem 50 funcionários. Está pagando? Se você tem dinheiro para pagar 20, faz o seu trabalho virar com os 20. Reduz a jornada, faz, mas funciona. Divide a escala em 4 turnos, se você quiser.
Vida. Resumindo, então, você tem que ter muito a questão de acordos, né, flexíveis e proteger o salário mínimo, né? É uma comunicação aberta que vai evitar greves devastadoras. Exatamente. É porque, gente, eu falo, se você, igual nós estamos falando, se você trabalha na prevenção, mas como que eu vou resolver se eu tive um problema desses? Vamos sentar e conversar. Senta com a sua contabilidade, senta com o seu setor jurídico, senta com o seu sindicato e faz conta. E chama esses funcionários para conversa. Gente, não tem dinheiro aqui no caixa, a gente vai organizar em cima disso. Legaliza, conversa, mas não é o caminho que eu aconselho. Porque imagina o desgaste se ele pode ser prevenido. Então, não vá pelo caminho da inadimplência. Não acha que vai dar certo você atrasar. O funcionário vai entender. Não vai. Ele vai entender hoje, a lei não. Ele é seu amigo lá, mas ele também tem conta. Então, na hora que ele for te levar lá na justiça, ele vai falar assim, olha, atrasou comigo, conversou comigo, bateu nas minhas costinhas e me atrasou mais 2 meses. E aí? Ninguém segura. Não. Sensacional. Que aula prática. Informação que protege o produtor e melhora o resultado da operação. Sensacional. Olha, doutora Raquel e Fernanda, né, pelo contexto que foi trago aí, né, a gente pôde perceber que o produtor que organiza relações de trabalho, ele inevitavelmente reduz processo, evita multas, preserva patrimônio, ganha previsibilidade, direito trabalhista bem aplicado é ferramenta de gestão. Sensacional. E qual que seria a sua visão estratégica sobre isso também, Fernanda? Sim, e no agro, o resultado consistente vem da integração dessas 3 forças, né? Que são as pessoas bem geridas, sim, processo claro e uma logística eficiente, né? Quando você alinha esses 3 pilares, a fazenda sai do modo incêndio e entra no modo escala. E é lucro. Nossa, ufa, que episódio explosivo! Raquel e Fernanda, vocês entregaram ouro puro sobre trabalhista no agro. Dicas que podem salvar fazendas e impulsionar resultados. Gratidão por essa energia transformadora. Família do agro, anota essas chaves que valem dinheiro. Registre jornada e treinamento, controle e entrega de EPI, revise contratos sazonais todo ano, faça auditoria trabalhista preventiva, capacite lideranças, alinhe jurídico, contábil e operação. Agroforte não é só produzir mais, é produzir com segurança, previsibilidade e margem saudável. Inscrevam-se, ative o sininho e comente abaixo. Raiz e resultado, raiz profunda, resultado gigante. Gratidão, muito obrigada a todos pela disponibilidade. Kelly, muito obrigada. Raquel, muito obrigada. Imagina. E estamos prontas para o próximo episódio. Kelly e Fernanda, eu que agradeço, de verdade mesmo. Foi um prazer esse bate-papo e conscientização. Uma última dica minha mesmo aqui para esse produtor, para esse empresário e para esse já o colaborador que talvez esteja nos assistindo também, porque às vezes o dono ele não vai assistir, às vezes a informação chega e aí talvez seja uma pessoa que seja muito receptiva às mudanças. E aí o que a gente sempre fala, gente, prevenção ao assédio. Faça meta sim, mas faz prevenção ao burnout. Eu acho assim que é tão sério falar sobre isso. Cabe um teletrabalho, coloca o teletrabalho. Nem todo mundo precisa estar em deslocamento o tempo todo. Isso vai reduzir para você que você não precisa talvez de abastecer o carro toda semana, de colocar o vale transporte toda semana. Aí você corta os custos. Você entendeu? De uma forma legal.
de forma legal, faz o teletrabalho, comparecer na empresa uma vez na semana, 2 vezes. Não, mas eu queria ele bater no ponto porque eu quero saber se ele trabalha. Gente, tem como você acompanhar isso. Faz o controle de jornada certinho. E eu falo assim, porque a gente sabe que isso foi uma experiência. Eu falo que o teletrabalho, ele veio muito forte na pandemia e teve que acontecer. Então, antes de você fazer o que deu certo, isso funcionou muito bem. Aumentou a produtividade porque essa mãe deixou de estar todos os dias preocupada se alguém ia buscar o filho na creche. Que ela tinha que ter. E aí, olha só o tanto que isso é um custo-benefício. Talvez você não precisa aumentar o salário desse colaborador. Porque ela talvez não vai precisar de pagar, talvez, a babá. A moça que faz a faxina, ou que faz a comida na casa dela, a diarista. Então, porque ela já está ali, ela faz ali de uma forma que encaixe dentro do horário de trabalho dela a rotina do dia. Isso é investimento. A gente está falando aqui o tempo todo as dúvidas sobre isso. Faça certinho, documenta, coloque isso no aditivo do contrato, faça isso. E aí as prevenções, assédio, gente, isso é muito sério. Burnout, seríssimo. Libera ele, faz uma escala que seja bacana para todo mundo. Olha o tanto de feriado que tem esse ano. Ele vai trabalhar para você na safra, mas depois pega esse feriado, dá folga para esse menino, manda ele viajar, pega um bônus, sabe? Paga um hotel para ele, uma casa de festa, que fosse. Gente, dá um descanso. Fala assim, ó, o custo-benefício é nisso. Igual a gente tá falando, nem tudo é só o dinheiro, é quanto isso custa para você também. Então é isso. Prazer falar com vocês. Muito obrigada. Precisando, estamos aqui e é sempre um prazer falar sobre o agro, sobre falar sobre pessoas. Eu sou apaixonada com o setor logístico e apaixonada com pessoas. E isso é o que vale, né, Kelly? Eu acho que a gente pode agregar e é conhecimento. Se dá para a gente conhecer, eu amo as questões jurídicas do trabalho. Se dá para fazer as prevenções, eu falo, gente, as regras existem, a lei está aí. Conversa com profissionais do meio e você vai ser bem orientado. Que maravilhoso. Que maravilhoso tudo isso, gente. Foi sensacional. Como eu disse anteriormente, entregaram ouro puro. E ressaltando mais uma vez, família do agro. O agro forte não é só produzir mais, é produzir com segurança, previsibilidade e margem saudável. Então, até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Um abraço para vocês.